Olá, salve, salve, muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN. É a nossa revista radiofônica, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 21 de junho de 2019. Sejam bem-vindos! 2022, tá aí, tá ok? Contrariando o que dizia na campanha eleitoral, Jair Bolsonaro agora flerta com a ideia de disputar a reeleição. No mesmo banco, 15 anos depois de deixar o SBT de maneira conturbada, Batoré volta a gravar o programa que deu a ele a projeção nacional. A Praça é Nossa, comandada por Carlos Alberto de Nóbrega. Cenas calientes. A internet acordou hoje no clima de Senhorita. A segunda parceria entre Shawn Mendes e Camila Cabello. Foram lançados o single e... Vamos lá, qual é a nossa tag hoje? Bom, Edgar, sabe o que começa nessa sexta-feira, dia 21 de junho? O inverno, amor. Inverno, claro. Agora sim eu vou poder usar um casaco. Olha o meu nariz já de rena do nariz vermelho, aquela rinite que chega, não é verdade? Quando baixa a temperatura. Vamos acender uma lareira, esse final de semana vai ter fundir. Eu não sei o que é que vai acontecer para vocês nesse inverno, mas eu quero saber. Então vai lá pro Twitter, posta a sua foto, o seu gif, o seu meme. Participe comentando os assuntos deste programa com a hashtag Quando o Inverno Chegou. Olha que maravilhoso. Acho que as pessoas ficam mais elegantes. Você acha? É? Há fotos que provam o contrário. Aquela meia de bolinha misturada com a calça de flanela quadriculada. Eu não Flash sei. de estampas. Posso concordar. Posso concordar. Olha, você interage também com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagens em vídeo, tá bom? Pode ficar à vontade. Comente as pautas, os assuntos do programa de hoje aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também pelas mídias sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. E como eu falei na abertura do programa, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode disputar a reeleição em 2022. Vamos lá, Vini, o que mudou no discurso do presidente, hein? Pois é. É o bichinho do poder, né? Eu não sou um poste, primeiro. Eu mudo as opiniões. Ainda mais quando as coisas evoluem e passam rápido, tá? Mas okay? não vai ter reforma política? Se tiver... Se tiver, a gente vê. Se não tiver, eu tô aí. Então, Edgar, o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro mudou um pouco o discurso sobre reeleição. Algo que, durante a campanha presidencial, ele dizia que não tinha intenção, né, de se candidatar daqui a 4 anos, de se reeleger, de promover aí uma reforma política. Mas ontem, em visita a familiares lá em Eldorado, aqui no interior de São Paulo, o Bolsonaro visitou os irmãos, visitou a mãe, visitou também ali os amigos da cidade em que foi criado. Inclusive, teve uma cena bem legal do helicóptero do Bolsonaro pousando, ele que estava acompanhado do filho Eduardo Bolsonaro, também do deputado Marcos Feliciano, e durante o pouso ele se emocionou bastante ao ver ali a recepção dos moradores de Eldorado. Depois cumprimentou todo mundo, tirou fotos, e a recepção foi muito boa realmente para o presidente. Depois teve lá um almoço com o irmão, teve também uma visita à mãe, onde ele cantou uma música italiana ao lado da mãe, que tem 92 anos. E durante um dos discursos que ele fez aí, junto ali aos moradores de Eldorado, ele falou, ó, tem gente que votou em mim, tem gente que não votou, mas tenho certeza que lá na frente todo mundo irá votar. Vamos ver esse momento. Vamos lá. Muito obrigado a quem votou e a quem não votou em mim também. Todos votarão, tenho certeza. Bom, então lá na frente todos votarão, tenho certeza, sugerindo então que daqui 4 anos
ele pode novamente se candidatar à presidência. Mais tarde, já aqui em São Paulo, na participação que ele teve aí na Marcha para Jesus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, um pouco mais sobre isso, Edgar, ele foi novamente perguntado sobre essa possibilidade da reeleição. E aí a fala dele foi essa aqui. Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até neste caldeirão jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso jogar fora isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais 4 anos. Então, Bolsonaro condicionando a reforma política e também ao pedido do povo, essa condição de se candidatar novamente daqui 4 anos, Edgar. Bom, vamos lá. Essa questão da reeleição, tudo sempre foi um cenário de debates acalorados aí, Caio. O que você achou? O que muda, né, com essa declaração? Ele que, como o Vini trouxe pra gente aqui, já de antemão, havia dito que não se candidataria para uma reeleição. E agora parece que tem uma correção aí no norte. Bom, pois é, né? Um político desejando mais poder nunca deveria ser surpresa, porque um ser humano desejando mais poder não é surpresa. Como diz o Alessandro Negão, do canal do Negão, tenha sempre um pé atrás com a humanidade. Mas assim, em oposição aos fatos, qual que é a narrativa que eu tô vendo circulando a respeito dessa notícia na grande imprensa, né? Eu peguei aqui 2 títulos dessa matéria. Em primeiro lugar, na Veja, né? Bolsonaro indica possível reeleição e diz que todos votarão nele. Segundo título, matéria da Folha. Lá na frente, todos votarão em mim, diz Bolsonaro ao indicar disputa pela reeleição. Vamos lá. Qual o contexto disso? O presidente ele deu 2 declarações distintas, né, em local e tempo. E a interpretação mais acurada depende da gente considerar esse contexto. Então, vamos lá, a primeira. Obrigado a quem votou e quem não votou em mim. Lá na frente, todos votarão. Então, ele fez a Dilma aí, dobrou a meta. E onde que isso foi falado? Isso foi falado em Eldorado, no interior paulista, cidade onde o presidente se criou. Aí, por lá, pelo que eu estava apurando aqui, ele conquistou 42% dos votos válidos já no primeiro turno. Né? Então, o que acontece? O presidente está se endereçando a uma audiência familiar, no contexto de querer o apoio maciço de quem? Dos seus conterrâneos numa cidade pequena do interior. Eu não acredito que ele tenha pretensões aí de unanimidade pelo Brasil afora, né? Até porque humildade, a gente tem que reconhecer, humildade é um traço da personalidade do nosso presidente, que já declarou, inclusive, não ser qualificado à altura da posição que ocupa. Olha a frase dele aqui em abril de 2019. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Em outubro de 2019, depois da eleição, ele falou, não sou mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Então, assim, se você comparar essas colocações, esse tipo de frase com de um corrupto condenado, né, como o ex-presidente Lula que já disse, abre aspas, não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Pois é, ouvinte, o Lula se acha mais honesto que você. Mas, assim, a comparação vale a pena porque, diante dos nossos vaidosos quadros políticos, o Bolsonaro é um poço de humildade. Então essa é a primeira colocação. Aí teve a segunda. Se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais 4 anos. Aí o interessante é analisar a evolução de postura do Bolsonaro em relação à reeleição, que foi o que você trouxe aí. No Jornal Nacional, um pouquinho antes, ele disse, acho que do primeiro ou segundo turno, ele disse, o que eu pretendo fazer, tenho conversado com o parlamento também, é fazer uma excelente reforma política para acabar com o instituto da reeleição, que no caso começa comigo se eu for eleito. Certo? Depois, uma semana depois de eleito presidente, para a Folha de São Paulo, ele deu uma outra declaração falando o seguinte, a possibilidade de não concorrer à reeleição é se a gente conseguir fazer um grande acordo para aprovar a reforma política. Não é apenas eu não vou concorrer à reeleição. Então, você percebe que nos 2 casos, né, tanto no Jornal Nacional quanto depois já eleito presidente, ele condiciona a questão da reeleição à reforma política. Ele usa essa expressão em todas as vezes que ele aborda o tema. Então, e tem um outro ponto interessante aqui. Parece que ele já sinaliza para o parlamento que ele vai usar como moeda de troca para a aprovação da reforma política a sua própria reeleição. A gente sabe que a gente tem um parlamento bem hostil à figura do presidente. Então, ele abrir mão disso já coloca aí mais tempero nesse caldeirão. Deixa eu só saber, rapidamente, mas a tua opinião qual é? Porque você trouxe dados, falou da imprensa, como a imprensa abordou isso,
Começando pela frase lá, você diz que qual é o ser humano que não persegue o poder, né? E depois faz uma associação com a figura humilde do presidente. Sim. Como é que fica essas duas afirmações, assim? A pessoa que almeja o poder pelo poder, qual é o ser humano que não se norteia pelo poder, no caso de um político, ainda eu acho mais? que não é o caso e dele. E aí da questão da humildade que você destacou, da personalidade dele. Eu acho que não é o caso dele, justamente porque ele sempre condicionou abrir mão da reeleição a uma reforma política, e ele, de forma inteligente, está usando isso, já sinalizando que vai usar isso como moeda de troca. Assim, as grandes forças políticas de Brasília são contrárias à reeleição do Bolsonaro. Imagina como o Centrão vê uma nova candidatura dele. Então, de repente, ele pode imprimir aí reformas estruturais importantes e marcantes, abrindo mão disso. Agora, já que a gente está nesse assunto, se me permitir, Edgar, eu queria falar por que eu pessoalmente sou contra a reeleição, né? Isso, vamos lá. No Brasil, não existe igualdade de condições entre os candidatos na disputa eleitoral, tá? Isso é um dado da realidade. E isso fere o princípio da isonomia, né? Igualdade de todos perante a lei, é um princípio inscrito aí no artigo 5º da nossa Constituição. Então, o parlamentar, o prefeito, o governador ou o presidente da República em exercício, ele tem vantagens injustas em relação aos novos entrantes na vida pública. Vou falar só alguns rapidamente, assim, en passant. Tá exposto na máquina? Pois é, já começa do foro privilegiado, né? Porque você tem aquela blindagem jurídica e processual que vai favorecer a impunidade para as autoridades já estabelecidas. Aí você tem aquilo que a gente discutiu esse mês aqui das emendas parlamentares. Para ficar em um exemplo, cada deputado, Edgar, pode distribuir 15 milhões de reais do orçamento federal para suas bases eleitorais. Isso é compra de apoio político para a próxima eleição, né? A cultura do clientelismo, do favorecimento. Dentro da legalidade do mecanismo. Sim, também. Não, isso é previsto. 100% legal. 100% legal. Fundo partidário e fundo eleitoral, né? Então, financiamento público de campanhas e partidos. Esses números somaram mais de 2 bilhões de reais e meio em 2018. Então, são essas verbas públicas distribuídas pelos caciques dos partidos conforme o seu interesse de perpetuação no poder. De todos os mais de 30 partidos no Brasil, só um não usa dinheiro público, que é o Partido Novo, que ainda está começando aí na vida pública. E no Brasil, em flagrante violação aos direitos humanos, ao Pacto de San José da Costa Rica, a gente não tem a tal da candidatura independente, ou seja, desvinculada de partido político. Então, quem quer entrar no jogo tem que se submeter em maior ou menor grau à máquina partidária e à elite política. Tudo isso culmina no quê? Na reeleição. O candidato à reeleição, ele vai utilizar todas essas vantagens que eu falei, e a mais óbvia que você trouxe em primeiro lugar, que é o quê? Usar o seu gabinete pessoal com aquelas verbas nababescas, né, e a sua influência política. Portanto, né, a reeleição, ela reduz a oxigenação, a renovação política. E aqui eu queria fechar com uma frase maravilhosa da Margaret Thatcher, premier britânica, né, sobre o que é a democracia. Olha o que ela diz: a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Isso é muito legal. Então, assim, numa nota pessoal aí, já me endereçando ao presidente da República, para que numa eventual reforma política, ele abra mão, sim, da sua candidatura à reeleição, porque o verdadeiro poder é aquele do qual a gente pode abrir mão, porque isso demonstra um domínio absoluto sobre as nossas ambições pessoais. Deixa eu ir para Brasília, eu vi Zé Maria Trindade acerca dessa questão, desse tema, né, que surgiu a partir da afirmação do presidente Jair Bolsonaro. Trindade, com relação à reforma política, será que o governo dele vai conseguir, essa é a primeira pergunta mais óbvia ali, implementar, tocar adiante essa reforma? O que você acha, Zé? Bom dia. Bom dia, zero chances. Peraí que estamos sem o Zé aqui, hein? Deixa eu pegar o teu áudio. Aí, Zé, agora sim, vai lá. Pois não. Olha, Edgar, zero chance. Não há possibilidade do governo Bolsonaro fazer uma reforma política e, digo mais, quase impossível uma reforma política ser aprovada no Congresso Nacional. Eu conversei durante essa semana exatamente sobre esse tema com alguns líderes e 3 deputados me disseram o seguinte: que uma reforma política só sai no Brasil se houver a possibilidade de formação de uma revisão constitucional, né, uma constituinte exclusiva, sem direito à eleição, ou então fazer uma reforma política para daqui a 10, 15 ou 20 anos na frente. Porque quando se propõe uma reforma política no Congresso, cada deputado pensa com essa cabeça que o Caio mostrou aí, é isso mesmo, ele pensa na reeleição dele. Se as regras atuais favorecem a sua posição, por quê?
que ele vai mudar as regras atuais. Então, é este o quadro. Sobre a reeleição, a Constituição brasileira não foi preparada para a reeleição. Foi uma emenda apresentada no governo Fernando Henrique Cardoso, até pelo Mendonça Filho, que foi esse que foi ministro da Educação, né, deputado por Pernambuco, do DEM de Pernambuco. Ele apresentou a emenda, o governo aprovou a reeleição e ficou essa coisa esquisita, onde o presidente da República, vamos ampliar aqui, também governadores e prefeitos, disputam no cargo. Veja bem, um locutor, qualquer profissional de nós, de rádio, de televisão, se quiser ser candidato, tem que sair 8 meses antes, né? E outros secretários têm que desincompatibilizar. Agora, o prefeito, o governador e presidente da República disputa no cargo. E mais, eu considero que o mandato de prefeito, governador e presidente é de 8 anos. Essa é a expectativa, com um rical ali no meio, onde o eleitor vai dizer se continua ou não. Mas a obrigação é de 8 anos. Se o prefeito, governador e presidente, ampliando de novo, não se candidata à reeleição, ele envelhece prematuramente o governo e provoca guerras internas pela sucessão. Veja que armadilha. Consigo entender a tua frase inicial, que iniciou o teu comentário aí, Zé, porque se a gente depende do Congresso para alterar qualquer coisa no sentido de reformar as regras, as leis relacionadas à política brasileira, como é que eles vão fazer isso, já que tem um interesse próprio vinculado aí? Quer dizer, estamos perdidos. Quem é que vai poder fazer isso, Zé? Você tá... Caramba, é uma situação realmente que agora, olhando, a gente meio que não tem saída mesmo, né? Nem o Chapolin Colorado poderá nos salvar, né? Deixa eu dar uma guinada aqui, segura com a gente, Zé. Vini, vamos lá, só pra gente complementar as informações aqui. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a participar da Marcha para Jesus, que ontem chegou na sua 27ª edição em São Paulo. É isso, foi a 27ª edição da Marcha para Jesus, realizada aqui na Zona Norte de São Paulo, que ontem teve, inclusive, Edgar, a quebra de recorde de público. Foram aí mais de 3 milhões de pessoas ao evento. Eu vou pedir até para você aumentar um pouquinho o som agora, já da fala do presidente Jair Bolsonaro, com a camisa ali do logo da Marcha para Jesus. E ele foi muito aplaudido, muito ovacionado por um público, Edgar, que foi bastante importante para a eleição do Bolsonaro, né? Então foi até uma promessa de campanha ele comparecer a este evento que é idealizado aí pela Igreja Renascer em Cristo, e foi como um gesto mesmo de retribuição de uma parcela da população que foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. Vejam só os aplausos, muitos gritos. Bolsonaro, gritos de mito. O Bolsonaro foi... tem até uma camisa amarela ali com a imagem do Bolsonaro. Mas ele é cristão! E essa frase aí, um presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. Então teve várias outras frases do Bolsonaro, dizendo que o ponto de inflexão para o Brasil ser um dia colocado no lugar de destaque que merece. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Tá aí a frase, então, ele mostrando que realmente entende como um público que foi fundamental, importante para a eleição dele, e diz que a família é respeitada e tradicional acima de tudo. Então teve vários líderes religiosos presentes também nesse evento, o pastor Marcos Feliciano, o deputado Marcos Feliciano, que esteve ontem o dia todo com o Bolsonaro, teve também o Valdemiro Santiago, inclusive um momento inusitado, né, Fefito? Perdeu o chapéu de 5 mil reais, porque o Bolsonaro pegou o chapéu do Valdomiro, botou na cabeça e depois jogou pro povo. O Valdomiro teve que se contentar com um bonezinho depois mesmo. Pô, 5 mangos? 5, pois é, 5 mil reais, né? Isso. E a bandeira aí de Israel também, que foi levada pelo Bolsonaro, que foi muito bem recepcionado neste evento, viu, Edgar? Vamos lá. Só alguns dados aí para ilustrar a notícia para o ouvinte, né? Os últimos números aí do IBGE de 2010, eles mostram que há atualmente no Brasil 42 milhões e 300 mil evangélicos, né? Isso dá 22% da população. O que chama mais atenção é que esse é um número que cresceu 61% em uma década, né? Então um crescimento aí muito significativo.
Muitas pessoas podem imaginar que muita gente veio do catolicismo ou do agnosticismo, esse tipo de coisa, mas na verdade, nesse mesmo período, os católicos diminuíram só 1,3% e ainda somam 123 milhões de pessoas, ou quase 2/3 da população. Né? Eu assim, como conservador e como cristão também, me parte o coração ver o preconceito religioso contra esse público, contra essa demografia. Inclusive, eu acho que eles dão exemplo ao levantarem aí a bandeira de Israel, né? E ao respeitarem uma fé diversa que é a fé judaica, que por muitos e muitos anos foi perseguida, né, pela civilização ocidental das formas mais perniciosas possíveis, né? E considerando aí, né, a gente está falando de 1/5 da população brasileira, é uma demografia muito ampla, que estava subrepresentada, que estava desprestigiada no mainstream, especialmente na grande mídia. Então, eu acredito que esse gesto do presidente de prestigiar o evento com a sua presença institucional é fundamental no ambiente democrático. Trindade, tá ouvindo a gente aí? Brasil. Quer fazer uma parte? Pode tirar o áudio agora da fala do presidente. Trindade tá aí? Pode falar, Trindade. Pois é. Olha, Edgar, é uma relação sincera e real do presidente Jair Bolsonaro com o setor evangélico, né? Estou dizendo isso porque foi sempre tradicional a relação de presidentes da República com religiões no sentido de captar apoio, captar votos. Eu visitei algumas vezes o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial. O Palácio dos Despachos é o Palácio do Planalto. E lá tem uma capela, né, pouco usada. Dizem que o último que usou a capela lá mesmo foi o Marco Maciel, né, que está vivo até hoje. E Marco Maciel realmente é muito católico. Agora o presidente Jair Bolsonaro, até a primeira-dama Michele Bolsonaro, mandou tirar os santos que tinha na capela, mas a capela continua, a capela é muito bonita, ali ao lado da entrada do Palácio da Alvorada. Então, essa relação do presidente Jair Bolsonaro com os evangélicos é muito real, porque ele é ligado, sim, ao setor. Um setor que cresceu muito e que eu assisti também o crescimento na área política. Em 82, o então candidato ao governo de Minas Gerais, Tancredo Neves, disputava com Eliseu Rezende, né, o governo de Minas Gerais, e ele, Tancredo, descobriu a força dos evangélicos, porque os pastores têm uma influência muito grande aos seus devotos, né? E aí colocou pela primeira vez candidatos, deputados estaduais e federais, que eram evangélicos e que disputavam já como pastores, como evangélicos. A coisa deu certo. De lá para cá, o setor evangélico cresceu muito e a participação aqui no Congresso Nacional explodiu, ao ponto de da Igreja Universal, definir uma estratégia de montar um partido político, o PRB, e a estratégia de eleger um deputado, pelo menos, para cada unidade da federação. Hoje é uma grande força no Congresso, a força do PRB, da Universal, e a força evangélica. A bancada evangélica tem 195 deputados inscritos. É uma força que varia ali de 190 a 200. Agora, é uma força muito dispersa, porque, por exemplo, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é evangélica, é da bancada evangélica, mas não vota unida, né? E esse setor tem crescido na política. Tanto que a última mudança, que não é reforma eleitoral, né? A última mudança proibiu o uso do púlpito, o uso de igrejas para pregações e para pedir votos, né? Mas isso não interferiu no processo e os deputados evangélicos, eles têm garantia certa de eleição. Zé, eu vou me permitir discordar de você e do Caio, porque não vou desconfiar da fé de ninguém. Eu me considero um homem de fé, a parte de pertencimento a uma instituição religiosa ou não. Eu acho que a espiritualidade é uma questão de foro íntimo e cabe a cada um saber dos seus atos, das suas ações, das suas falas. Mas você mesmo, na tua fala, dá um exemplo muito claro, pela experiência que tem, do ativo político que isso se transformou. Porque sempre na história do Congresso, você pode confirmar o que eu estou dizendo, Zé, sempre houve evangélicos, católicos, fazendeiros. Só que quando essas instituições
claro, abarcadas até pela possibilidade da legislação de se representarem e se unirem numa representação, começaram a ocupar o Congresso Nacional e deixar muito claro esses interesses partidários, não só na questão relacionada à sigla política, mas ao ramo de atividade ao qual pertencem, as coisas começaram a ganhar um poder de barganha que extrapola qualquer sentimento republicano de como as coisas devem andar. No caso dessa participação do presidente Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus, veja, o Caio trouxe uma demografia aí muito interessante de um ativo político que estava lá adormecido na população e que, quando foi percebido, os políticos passaram a utilizar isso como uma moeda de poder ali, para ascender ao poder, para se manter no poder. E eu vejo, frente a esses apoios de lideranças evangélicas e de religiosos evangélicos aí, mais desatentos, não sabe se pelo interesse de verdadeiros mercadores da fé, que estão aí gozando dessa proximidade e da sensação desse empoderamento aos seus impérios milionários aí, né? Porque mexe com muito dinheiro, uma condição lícita, porque a gente não pode analisar as coisas só diante do aspecto da fé. Claro, quem sou eu, quem somos nós para duvidar da fé alheia? Mas quando você transforma isso numa moeda de troca da política, eu acho que Jesus não aprovaria muito essa ideia de você misturar a religião com política. E eu até faço uma observação aqui, Trindade, esses pastores que estão ladeando o Bolsonaro nessa marcha, os que organizam essa marcha, foram presos nos Estados Unidos, entrando com montantes de dinheiro muito acima do permitido por lei. Quer dizer, conseguiram habeas corpus para não serem presos aqui no Brasil. Tem casa milionária em Miami no valor de mais de $500 mil, tem aras. Quer dizer, olha... Um dos outros já foi pego pedindo para fiéis fingirem ser enfermos curados também, já aconteceu. Então, de novo, eu destaco aqui, quem sou eu para duvidar da fé alheia? Mas isso me parece muito mais um interesse político, um ativo político que é utilizado dessa maneira, nessa proximidade, que pode ser até legítima mesmo, como você disse, o Bolsonaro é um cara evangélico, vai à igreja, casou-se na igreja evangélica, mas é inegável que essa relação fique, de certa maneira, obscura frente a esses interesses que eu estou colocando aqui, Zé. E duvido que Jesus também partiria para uma decisão com base na violência, na arma. Eu acho que os preceitos do Mestre Jesus Cristo iriam muito mais pelo entendimento na palavra, na espiritualidade. Provavelmente a gente não veria o Messias fazendo o sinal de arminha com a mão. O Messias, e mito. Você vê que a plateia mesmo grita mito para Bolsonaro. O que será Jesus, então, frente a esses fiéis? Você sabe que os americanos têm um ditado que vira até um pouco piada entre eles, assim, mas que é muito real, que é What would Jesus do? O que Jesus faria nessa situação? É sempre bom se perguntar nisso. Eu sempre me pergunto se Jesus faria sinal de arminha com a mão. Fala, Zé. Olha, Edgar, você tem razão. Há sim um uso e um jogo político, mas é da própria regra, né? São interesses políticos. Aqui é uma ilha cercada de interesses. Interesses próprios, interesses econômicos, interesses sociais, interesses todos sinceros. E interesses religiosos. Antes se corria atrás da CNBB e dos católicos e enfim, agora a onda é toda evangélica, né? Agora é o seguinte, o que faria Jesus? Jesus fez política, ele veio fazer política, ele era um líder espiritual e político. O que é o Sermão da Montanha, se não um grande comício, né? Certo. Sabedoria, Zé. Eu gostaria de políticos mais afeitos aos preceitos de Jesus. Mas ele fez política, Zé, porque na vida a gente faz política. A gente faz política na nossa intimidade e nas nossas relações sociais. Só que ele não fez política negociando. Ô, Zé, inclusive, vendilhões do templo foram expulsos. O meu coração ainda é um coração ingênuo. Eu queria ter um coração de rocha que nem o seu, assim, viu? Obrigado, Zé. Bom trabalho aí. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa, só gritar. Bom dia. Edgar. Fala, Vini. Lembrando que o Bolsonaro, ele diz ser católico.
né? Mas ele foi batizado recentemente até no Rio Jordão por um pastor da Assembleia de Deus, diz que já frequentou também a Igreja Batista, e tem a mulher e os filhos sim, considerados evangélicos mesmo. É, certo. Vamos lá, vamos girar o assunto. Paulinha, vamos querer saber agora dessa novela maravilhosa. Diga, querido. Como diz meu amigo Emílio Surita. Pedro Scooby e Luana Piovani. Não acaba, hein? Eu quero saber se esse imbróglio, essa novelinha aí já tem um ponto final ou não. Temos cenas do próximo capítulo aí. Ponto final nunca vai ter, né? Porque eles têm Ad Eternum, eles têm 3 filhos e sempre vão estar tendo que lidar um com o outro. No começo parecia que as coisas iam bem, que a Luana estava mais esclarecida, depois começaram a rolar alfinetadas, né? O Pedro Scooby tá namorando com a Anitta, quem acompanha ela no Instagram sabe bem, porque eles expõem bastante o que eles estão vivendo. E tem um momento também em que todo mundo tá tentando atribuir a Luana um novo love, um novo crush. Então, quase todo dia vem uma... Olha, na terça-feira falaram que era o Igor Marquesi, que é um brasileiro que mora em Portugal desde 2015, que até fez um personagem anjo daquela novela Fini Sampa, de 2011. A Luana publicou até uma foto dele com as crianças, assim, meio que aproveitando o dia, falando que essa era a turma dela lá e tal. E aí as pessoas falaram, será que esse é o crush da Luana? Esse é o love da Luana? É esse o cara que a Luana tá e tal? Aí agora já mudou, Edgar. Agora tem uma outra pessoa que estão falando que é o love da Luana. O bartender. Pois é, o Douglas Silva, o bartender, que parece que quando ela veio pra cá pra divulgar o programa dela, que começa agora, acho que no próximo dia 25, ela viu esse cara lá, fazendo seus drinks e tal, meio que rolou um crush, e desde maio eles estão num tereco-teco, e o que diz o Jornal Extra é que ela teria levado ele pra Portugal, pra ele tentar meio que a vida por lá, e que ele estaria na casa dela, casa em que ela mora com os filhos. Até um dos filhos está doente essa semana, a gente tem visto ela fazer vários posts, stories, falando sobre essa missão mãe, né, de quando o filho fica doente, que a gente sabe que é desgastante. A gente não vê, óbvio, ele em nenhuma dessas cenas. O próprio bartender parece estar postando umas fotos com a localização em São Paulo, então seria meio que alguma coisa que eles estariam fazendo às escondidas, e que Pedro Scooby teria descoberto isso e não estaria nada feliz de Luana levar um crush pra ficar lá hospedado na casa dela com os filhos. Mas se ela mora com os filhos e namora um sujeito, o sujeito não pode ir na casa dela? Vai ter que ficar contratando babá pros filhos o tempo todo? Esquisito. Ele Agora, Luana, casa rápido, hein? Se já colocou em casa, casa rápido. Mas será que ela colocou? Você sabe que eu fiquei assistindo todos os stories, aquela curiosa, né? Pra tentar ver se apareceu alguma coisa. Enfim. A detetive do não amor. disse nada. Será que é verdade isso? Porque também ficam querendo pegar no pé de uma pessoa, querendo arranjar um crush, um casamento, uma próxima página. Que não é Deixa nada a mulher disso. viver. E se ela tiver mesmo, Se ela sei estiver lá, também namorando, qual que é o Pois é. problema ela levar o cara lá? O Scooby tá vivendo a vida dele também, feliz com a Anitta. Ué, gente. Tem nada a ver. Vocês acham que estão pegando no pé da Eu não Luana? sei, assim, tem muitas... Mas eles estão brigados, não estão, Fefito? Ela Eles deixou de tão seguir brigados. ele São dois no adultos. Instagram. A Luana deixou de seguir o Pedro Scooby no Instagram e parece que bloqueou ele também das Eu gosto redes. desse teu trabalho de detetive do amor, Paulinha. Né? Mas eu torço isso pelo aí, amor. pelo É isso amor, que é uma então. coisa que eu tô confusa. Isso. Quero ver todo mundo se amando, Luana pegando o que ela quiser. Olha, tá meio que na Mas cara. é uma teoria entendeu? da conspiração muito boa, gente, porque dizem que Luana já tentou, inclusive, disfarçar o namoro, publicando fotos de um amigo gay. Inclusive, tá usando um amigo gay como fachada. Veja só. Peraí, que Fefito, não, inversão peraí. Você do mundo. Você tá Vai. tirando conclusões precipitadas. Não, eu tô falando que repercutiram na imprensa. Veja como o mundo está louco. Olha. A gente era o quê? A gente era da época que meninos gays usavam as amigas como fachada pra família. Agora a gente está num tempo em que a amiga usa o amigo gay de fachada. É uma coisa louca. Você vê? Você sabe, Ed, que a Luana tá fazendo um programa diário lá na TV portuguesa. Aliás, ela sempre também posta, junto com esse modelo Um e fracasso de apresentador, o audiência, Rubem menina. Lua. Diz que a Johnson não tá boa, chama Like Me. E aí, digamos assim, os parça de trabalho, mas de outro canal, resolveram comentar isso daí. O apresentador Cláudio Ramos, que é famoso em Portugal, faz um programa numa outra emissora, disse o seguinte sobre o Luana: aquela mulher não tem graça nenhuma. Eu digo-te uma coisa, eu gosto muito dele, mas acho que a ele até eles estragaram o programa por causa dela. Olha que pesado. Luana sempre incomodando Enquanto a isso, concorrência. Anitta revelou o apelido carinhoso de Pedro Scooby, só para encerrar essa nota com essa informação
importantíssima. Pedro Scooby é chamado de... Peraí, Fefito. Peraí, calma, Fefito. Calma, Fefito. Calma lá que você vai ter um momento. Para! E aí? Pedro Scooby é chamado de príncipe. Bebê. Olha aqui, depois de 15 anos, Batoré voltou à Praça é Nossa do SBT. Fefito, vamos lá. Ele saiu de uma forma meio brigada ali, foi conturbada a saída dele, Foi né? super conturbado na época. Pra você que não lembra da saída do Batoré, o que aconteceu é que tinha que haver cortes e custos na Praça é Nossa. E o Carlos Alberto colocou o nome dele na lista de demitidos. Ele considerou isso uma grande injustiça, porque segundo ele dava resultado. O critério do corte teria sido salarial, ou seja, ele ganhava melhor do que alguns dos seus companheiros de trabalho. Ele ficou muito magoado, especialmente porque Carlos Alberto foi até padrinho de casamento dele, então ele considerava que devia haver alguma fidelidade. Eles passaram anos e anos brigados, inclusive fizeram as pazes depois num programa do Celso Portiolli, mas o Batoré nunca tinha voltado à Praça é Nossa desde então, 13 anos fora da Praça é Nossa. Nesse período a gente viu o Batoré fazendo Velho Chico, aquela novela da Globo do Benedito Rui Barbosa, estrelada pelo Domingos Montagnier e pela Camila Pitanga. Eu ia falar Luana Piovani, ainda tava na vibe da outra. O que acontece agora é que o Batoré tá no ar no Cine Hollywood e na Globo. E aí, o contrato dele com a Globo já acabou há muito tempo. É contrato por obra. O Cine Hollywood foi gravado no ano passado. Então ele tava livre pra fazer participação em outros programas. O que é que aconteceu agora? Ele foi na Praça é Nossa. Voltou à mesma praça, ao mesmo banco, com as mesmas flores e o mesmo jardim. A gente já tem aí, ó, imagens dele brincando com a plateia, com a claque da Praça é Nossa, ou seja, aquelas senhorinhas que riem das piadas estão lá de verdade mesmo, olha só. Depois ele também publicou foto com o Carlos Alberto de Nóbrega e os dois resolveram selar a paz. A volta do Batoré, no entanto, não é definitiva, é só uma participação especial, que ele disse que ficou muito nervoso e tudo mais. Mas no que depender dele, ele espera convite sim. Resta saber agora se ele, como trabalhou na Globo, volta por cima da carne seca e com grande salário. Tá falado, Fefito. Agora 10 horas 37 minutos, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Subiu em seu conceito em razão do desempenho do ministro no Senado, no dia anterior, quando prestou esclarecimentos sobre o conteúdo de mensagens atribuídas a ele e publicadas pelo site The Intercept Brasil. Aspas aí. Nota 10 pro Moro. Subiu no meu conceito, apesar que ele não poderia crescer mais do que já cresceu. Fecha aspas, afirmou o presidente em Miracatu, no interior de São Paulo. A declaração foi dada no mesmo dia em que foi revelado pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Band News FM, melhor dizendo, um trecho inédito das supostas conversas de Sérgio Moro, quando juiz, e de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Vamos lá, Vini, pro conteúdo desses trechos revelados aí pelo The Intercept agora, e foram divulgados pela Band News. Vamos lá, Edgar. Esse novo trecho, ele vem como uma extensão de um trecho que já tinha sido divulgado pelo Intercept, quando em uma conversa do Moro com o Dallagnol, o Moro faz uma crítica a uma procuradora da Lava Jato nas inquirições que ela estava fazendo na operação. Então o Moro diz para o Dallagnol: prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas para a inquirição em audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição. Tente dar uns conselhos a ela para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. E o Dallagnol responde para o Moro: ok, manterei sim, obrigado. Na participação do Moro na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um senador fez uma pergunta relacionada a essa frase para ele, que é o senador Nelsinho Tredd, do PSD. Ele pergunta para o Moro se, quando juiz, ele participou da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Vamos ver o que o Moro respondeu. Bora lá. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide, né? Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência e para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, Vossa Excelência pode ler o texto novamente integralmente, alguma solicitação de substituição daquela pessoa, né? Tanto que essa pessoa continuou
realizando audiências, realizando atos processuais, até hoje, né? Dentro da Operação Lava Jato. Então, assim, o juiz eventualmente comentar para um advogado na audiência, né? Ou para um procurador, olha, profissionalmente, te dar um conselho, faça assim, não faça assado. Como isso pode ser considerado alguma coisa ilícita? Né? Então, isso que eu estou dizendo a Vossa Excelência, e a todos aqui, se utilizaram de supostas mensagens e constroem um sensacionalismo em cima que não faz o menor sentido. Né? Isso não tem nada. Se aconteceu de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a Força-Tarefa Lava Jato. Então o Moro respondeu para o senador, Edgar, que não teve interferência alguma com essa mensagem que ele passou para o Dallagnol, caso essa mensagem seja também comprovada, que ele não teve interferência na substituição de nenhum agente da Lava Jato. Porém, 17 minutos depois que o Moro manda essa mensagem para o Dallagnol transmite a mensagem do Moro para o Carlos Fernando, outro agente da Lava Jato, e diz o seguinte: recebeu a mensagem do Moro sobre a audiência também? O Carlos Fernando responde: não, o que ele disse? O Deltan fala: não comenta com ninguém e me assegura que teu Telegram não está aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí que eu falo. Aí ele até abre um parênteses dizendo o seguinte: você vai entender porque eu estou pedindo isso. O Carlos Fernando responde: ele está só para mim, depois apagamos o conteúdo. O Deltan fala então: prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional. Aí ele retransmite a mensagem então do Moro, fazendo a crítica sobre a inquirição da Laura Tesler na operação. O Carlos Fernando diz: vou apagar, ok? O Deltan fala: apaga sim. O Carlos Fernando diz: apagado. Aí o Deltan responde: vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2 e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição, sem mencionar ela. O Carlos Fernando fala: por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, não podemos deixar isso acontecer. E aí, Edgar, 2 meses depois dessa troca de mensagens, no dia 10 de maio de 2017, o ex-presidente Lula, depois, pela primeira vez em Curitiba, para o juiz Sérgio Moro, e os 2 representantes do Ministério Público nessa audiência foram justamente o Júlio e o Robinho, que na verdade são o Júlio Noronha e o Roberson Pozobon, e a Laura Tesler não estava presente. Em nota, o Ministério da Justiça respondeu o seguinte: sobre suposta mensagem atribuída ao ministro da Justiça e Segurança Pública, esclarece-se que não se reconhece a autenticidade, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autêntica, nada tem de ilícita ou antiética. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, nada havendo de novo. Não nesse contexto novo, né, que aparece, porque aí confronta-se com a resposta direta do ministro, senador, do ministro para o senador. Pro senador. Isso. Vamos lá, eu vou passar... Caio vai comentar essa, Caio? Sim, com certeza. O Moro, quer dizer... Os procuradores não foram orientados, né? O Moro não mandou, mas os procuradores obedeceram. É isso que fica, que se depreende disso, porque se o objetivo ali, se entendermos pelo objetivo da frase, da menção, olha, aquela procuradora é fraca para inquirir, é fraca naquela situação, ela é uma ótima profissional, bababi, bababá. E aí Aí agravado, inclusive, pelo fato do Vini ter demonstrado pra gente aqui que eles sabiam que era uma coisa que não se poderia conversar em termos republicanos, até pelo que eles dizem, olha, não tem ninguém aí, vou falar, hein, olha, assegure-se que não tá aberto. Você continua achando que tudo bem, faz parte do procedimento, do dia a dia de quem tá à frente, porque até o Moro, desculpa me alongar aqui, mas até o Moro fala, olha... O juiz orientar, falar isso, olha, isso aqui não é desse jeito, ele até usa a palavra pro advogado, né? Ou pro procurador, mas não temos nada ainda do advogado.
relacionado a uma orientação que poderia aí trazer um entendimento de uma equanimidade no trato e tal. Vamos O lá. advogado do Lula e do PT é atualmente presidente do Supremo Tribunal Federal. As mensagens, elas foram apagadas aí, Edgar, para não constranger eventualmente a procuradora que no ambiente de força-tarefa poderia estar sentada aí ao lado do procurador que recebe a mensagem. Você deduz isso. É uma possibilidade a ser aventada. E olha a insanidade dessa história. O Moro passa agora a responder por ato de terceiros, porque em nenhum momento ele orienta para o afastamento dessa. Aliás, eu queria começar só com a frase engraçada, né, do Bolsonaro, falando assim, subiu no meu conceito, mas não poderia crescer mais, né? Quando eu fui questionado sobre se o Moro tinha saído maior ou menor da sabatina lá no Senado, eu disse que ele saiu do mesmo tamanho, né, gigante, ainda mais contrastando com os anões morais do nosso Congresso Nacional. Agora, retomando o argumento, o compromisso da magistratura e da procuradoria é sempre com a verdade, é com a justiça. É por isso que o Ministério Público ele conduz a ação penal e provoca o juízo pela condenação ou pela absolvição do réu. Né, como diz o professor Modesto Carvalhosa, né, o Ministério Público ele não é parte em sentido estrito no processo penal. Já o compromisso do advogado é exclusivamente com o seu cliente, né, o réu ou a vítima. Esse sim partes no processo penal e por isso não se aplica aquela interpretação corrente do artigo do Código de Processo Penal que está sendo usada para supostamente enquadrar uma conduta ilícita do Moro. Agora, se você participa ou se você coordena uma força-tarefa, é por uma questão de eficiência, por questão de, sei lá, celeridade, de economicidade do processo, é natural você ter predileção pelos melhores e mais experientes profissionais, certo? E opinar nesse sentido, porque o que o Moro fez foi isso, ele deu uma opinião, aliás, ele elogia a procuradora e faz aquela ressalva para uma performance deficitária dela quando o assunto é inquirição presencial em audiência. E ele sugere, né, que os colegas dela, ou chefes imediatos, enfim, o que é que seja, aconselhem ela para aprimoramento profissional. Eu não consigo imaginar o que há de ilícito nisso. E sequer há qualquer tipo de solicitação de substituição, o que, a meu ver, também não teria problema. Tanto que essa procuradora, ela integra a força da Lava Jato até hoje. Agora, mas não naquela sessão fatídica na qual o Vini se referiu. Sim, mas qual a relevância? Esse é o ponto. O réu foi injustiçado? Qual a relevância? O réu foi injustiçado, ou seja... Não é relevância, os fatos do crime, os fatos do crime e do direito, eles foram alterados como uma consequência direta dessa conversa? Eles foram encaminhados e dirigidos. Se o juiz orienta para que uma profissional que, na visão dele, não tem a perícia de conduzir naquela situação do processo de forma satisfatória, ele, de uma certa forma, posso entender também que ele está induzindo e querendo que aquele procedimento, que já não lhe deveria pertencer, ande bem. Então, olha... Para que a gente seja bem sucedido nesse momento aqui do processo, nessa audiência, nessa oitiva do presidente, então coloque a sugestão, né? Não coloque, ele não foi taxativo, mas ele orientou no sentido de falar, olha, não ponha essa mulher porque ela não é boa nisso. Não, ele falou, aconselhe essa mulher para que ela aprimore o seu trabalho, mas ainda que tivesse orientado, de novo, Edgar, o compromisso do juiz, da magistratura, é com a justiça, é com a verdade, ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele bem feito, né? E aí, mas, Caio, vem o aí ponto. Não é uma verdade pessoal? Não entra o pessoal ali, o que ele deseja no seu íntimo? É uma opinião pessoal, que é aquela diferença que a gente trouxe ontem para o ouvinte entre o conceito de neutralidade e parcialidade, que é fundamental. Agora, de novo, ontem também eu coloquei que no frigir dos ovos, o objetivo disso era o quê? Desmontar a Operação Lava Jato. E tanto é verdade que esses novos arquivos foram divulgados, e esses são, inclusive, infinitamente mais leves do que qualquer outra coisa que foi divulgada até agora. Você pega o artigo do Reinaldo Azevedo, o título é "Havendo lei, condenação de Lula é nula". Olha isso, já está falando de anular a condenação do Lula, e ignorando completamente o princípio de direito processual penal, que é o pas de nullité sans griffe. Então, se você não apurar um prejuízo efetivo, né, na sentença para o réu, não tem como
você falar em nulidade processual. Mas você, como conhecedor da área, confirma que há a possibilidade de que, havendo a confirmação de um direcionamento, de uma ilicitude cometida numa condenação, essa condenação pode ser revista. Você tem nulidades absolutas no processo, que não é o caso até agora, e existe, assim, obviamente, como eu disse, o objetivo da justiça é a verdade. Se ficar caracterizado que houve uma ação, um complô mafioso para condenar injustamente uma pessoa, como bem destacou o ministro Gilmar Mendes, é possível sim você abrir exceções em princípios jurídicos, até porque, né, a Constituição ela vai ter justamente princípios para contrabalancear isso. Certo? Aí você sopesando, você fala, é injusto você prender alguém que foi processado de forma ilegal. Só que esse não é o caso mesmo. Vamos lá, vamos seguir aqui para fechar essa hora no Morning Show com uma musiquinha gostosinha. Olha lá, um popzinho gotoso. Estamos falando aqui de de Senhorita, envolvendo a parceria de Camila Cabello e Shawn Mendes. Olha, como é que é o nome dela mesmo? Camila Cabello. Olha! Vamos, Edgar, A Paulinha, show! Paulinha me ensina, essas coisas. Ensina essas pronúncias maravilhosas. Vamos lá, Paulinha, em destrinche espanhol. esse som pra gente aí. Olha, sabe o que é legal? Essa segunda parceria do Shawn Mendes com a Camila Cabello. Eles são amigos, eles são jovens, têm os seus 20 e poucos anos. Camila, Millennials. 22. Shawn Hormônios Mendes, aos borbotões. 20. E aí que vocês estão vendo foi a primeira parceria dele, esse clipe. Pode colocar o segundo, que é o do Senhorita, aqui na tela para o pessoal ficar vendo. Então, o primeiro foi I Know What You Did Last Summer, de 2015. E agora juntos de novo em Senhorita. Eu acho que com a Camila mais madura, já descobriu a sua voz. Ela tinha uma voz um pouco diferente, agora ela sensualiza um pouco mais. Eu acho que ficou bem mais legal. E a gente tem a carreira dela solo, que começou com a Havana. Você sabe que a Havana, Edgar, no começo desse ano 2019, desbancou a Adele em número de streams. Não. É a música mais streamada da história da música. Popaço. Exatamente. E o Shawn Mendes também é um fenômeno. É um menino de 20 anos que apareceu no Vine. Lembra um app que chamava Vine? Que as pessoas postavam uns vídeos super curtinhos, assim, que até faliu, não tem mais. É de 2013 esse app. Ele postava lá uns covers de 6 segundos, se popularizou e chegou a ser indicado pela Time como uma das personalidades mais importantes do ano, né? Ele é um canadense e que tem agora 3 álbuns lançados. Para você ter uma ideia de quanto ele é popular, inclusive no Brasil. Ele vai fazer shows aqui em novembro, 2 shows, 30 de novembro em São Paulo e 1º ou 3 de dezembro no Rio. Assim, nem vale a pena saber a data, porque se você não comprou o ingresso, querido, já não tem. Em menos de 20 dias esgotaram-se os ingressos e eles realmente são muito fortes aí no mundo da música. E agora juntos, querido, só de manhã lá que eu entrei às 7 horas da manhã tinha 6 milhões de plays pra Senhorita. Agora já 7.976.000 plays, isso só no YouTube, né? Sem contar as outras plataformas aí, Spotify, Deezer, que já estão com a música disponibilizada. No clipe, muita sensualidade, não é, Edgar? Femônimo. Meio suadinhos, assim, uma coisa meio Cuba. Uma garçonete conhece um boy gato, entendeu? É um esquerdopata esse Shawn Mendes aí. Cuba, você falou? É Cuba. Ela é cubaninha. É um esquerdopata. É um comuna. Sinto cheiro de mortadela. Esquerdopatas jovens, suados, sensualizando em Cheirando Senhorita. mortadela. Tomando Escolha se você quer ver esse clipe. Tomando um morrito. Vamos lá, quem tá aí pra dar a hora certa pra gente aí no nosso cast estrelado? Gostei da Aí, música. presidente, Não gostei muito do local. Né? Poderia ser outro. Se quiser vir aqui no Brasil, pode fazer, tá ok? 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, deu mais cedo aqui na Jovem Pan uma entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã. O colega Vitor Brau está com a gente aqui para destacar o que rolou nesse papo aí. Bom dia, Brau. Oi, Edgar. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, para os companheiros aqui da bancada. O que você destaca para a gente? Foi uma longa conversa, né? O general falou de vários assuntos, mas principalmente, claro, sobre o assunto que vem dominando o noticiário nacional nos últimos dias, que são as mensagens vazadas, divulgadas pelo site da Intercept Brasil, as supostas mensagens trocadas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. O general Augusto Heleno disse que não vê nenhum problema na atuação do ministro Sérgio Moro, voltou a defender o ministro, disse que a troca de mensagens entre procuradores e juízes é uma prática absolutamente normal. Vamos acompanhar.
é uma atividade absolutamente normal, uma atividade de gente civilizada, e não é porque trabalha no mesmo ramo de atividade que não podem se falar, não podem trocar ideias. Isso é uma bobagem sem tamanho. No Esporte em Discussão... ele falou também sobre guerra cibernética, Edgar. Ele disse que o Brasil vive hoje uma guerra cibernética, que seria, segundo ele, uma disputa provocada por hackers que atuam no mundo inteiro e que aqui no Brasil não é diferente, que pessoas com conhecimento técnico, com um alto sofisticado conhecimento sobre práticas tecnológicas têm atuado para interferir na política, não só aqui no Brasil, mas também no exterior e aqui no Brasil também. Isso seria, segundo o ministro, a guerra cibernética. Com a ajuda de gente que deveria ter um mínimo de sensatez e filtrar o que é informação falsa, mas ainda assim sai passando adiante. Vamos ver esse trecho aí ao qual o Brau se referiu. Uma briga que foge, inclusive, da compreensão da maioria dos mortais, porque é uma guerra tecnológica, onde todos os dias alguém está querendo criar tecnologias capazes de fazer esse tipo de ação, de invadir a privacidade das pessoas, as privacidades das instituições. E pode verificar, no mundo inteiro há problemas de hackers. Tá aí, então, Edgar, alguns trechos da participação do ministro Augusto Heleno, general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. É bom as pessoas andarem na linha, né? Já que tem tanto vazamento e se assume que o mundo, esse novo paradigma no qual estamos inseridos, é bom que, e principalmente agentes públicos e tal, né? Ninguém tá seguro, né? Ninguém a mensagem é essa. Tá totalmente seguro. É verdade. E você sabe que teve uma outra frase muito interessante do general Heleno, aí a ensejo da reforma da Previdência, né, dessa necessidade premente do nosso país. Ele disse o seguinte, assim, já apelando até para os deuses do clima, né, falando a respeito do Congresso Nacional, portanto do Senado e da Câmara Federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, que uma nuvem de patriotismo cubra essas casas, né? Então que, na verdade, eu não falaria nem em nuvem, né? Tem uma conotação mais negativa. Eu falei que o sol do patriotismo brilhe finalmente, né? Tinha que explodir aí um teto solar lá tanto na cúpula para baixo, né, que é a cúpula do Senado, a cúpula para cima, que é a Casa do Povo, a Câmara Federal, para ver se o sol do patriotismo consegue aí tocar as peles esverdeadas dos nossos representantes. Ô Brau, eu tenho uma curiosidade que, não sei se eu infelizmente, eu sempre ouço o Jornal da Manhã, mas dessa vez eu perdi essa entrevista, vou até rever aqui nos arquivos da Jovem Pan, do portal e tal, mas existe uma flagrante guerra, um flagrante debate de narrativas retóricas, né? O que ele disse é o esperado, ele é um quadro do governo e o governo vem adotando essa questão de desqualificar, de adjetivar como criminosa a ação, evidenciar uma ação, né, dos hackers para o que está acontecendo e para o que está sendo revelado, né, em se confirmando esses diálogos todos aí, fazendo a ressalva sobre o governo e o modus operandi da Operação Lava Jato, né? Que foi indiscutivelmente uma mudança de paradigma na questão de combate à corrupção no Brasil. Isso é inegável, né? O que se discute é o método e o quão legal ele pode ser. Houve algum momento na conversa com o Augusto Heleno em que se falou sobre essa disputa narrativa? Porque o que ele falou está dentro do script. O que os que são críticos ao modo do Sérgio Moro operar, tem a outra valorização nessa retórica de que é o conteúdo que tem Cada ali, um olha de um que jeito, é muito né? grave. Cada um Vocês foca em chegaram uma a coisa. falar sobre isso com ele, abordaram e, se sim, como ele reagiu? Sim, o ministro falou do conteúdo em si das conversas, mas disse que não tem nada demais, que é um procedimento corriqueiro, que sim, advogados conversam com juízes, O que a gente procuradores. ouviu aqui, que ele disse, Isso, que é exatamente. natural. Então, na visão dele, não tem nenhum problema, é mesmo uma prática que acontece e, segundo ele, tem essa disputa de narrativas, o país de uma forma desarmônica no momento, enfrentando uma turbulência muito grande, gente de dois lados se dividindo, né? Brasileiro contra brasileiro, mesmo dentro ao invés de estar com um objetivo só que seria o bem do país, estão sim divididos, existe essa polarização ainda, mas para o ministro não tem nada de errado Brown, na postura do ele ministro. disse tudo isso num tom muito indignado, né? Ele lamentou a inversão de valores que representa, nós temos aí o gato sendo interrogado por ratos, né? Inclusive, ele manifestou aí muita contrariedade com os 2 pesos e 2 medidas, né, da mídia, que não se revolta com a relação próxima
né, entre o Supremo Tribunal Federal e os advogados de criminosos corruptos. Ele ainda deu uma aliviada, falando que o diálogo aí entre esses atores aí do judiciário é muito natural, como em qualquer profissão, mas obviamente num tom de ironia, porque não tem nenhum cabimento o advogado despachar de bermuda e banquetear ministro do Supremo Tribunal Federal fora do Brasil. Já que a gente tá falando de polêmicas aqui no programa, eu tô vendo a capa da Veja dessa semana, que foi divulgada. A capa é chamada O Calendário Maia, sobre um possível governo paralelo e as propostas do Rodrigo Maia para o governo, que inclui simplificação dos impostos, autonomia do Banco Central e etc. Mas há um destaque no alto da capa da Veja que chama muita atenção. No passado de Fabrício Queiroz, amigo dos Bolsonaro, há acusações de violência doméstica e morte. Segundo a Veja, e eu tô lendo agora, na verdade, conteúdo, há pelo menos 20 inquéritos em aberto envolvendo o Queiroz. Além disso, tem denúncia também de agressão por parte da mulher dele, que diz ter levado vários socos na cabeça, costelas e braços. O Queiroz estaria envolvido, inclusive, em uma execução na Cidade de Deus, que não foi esclarecida até hoje. A matéria é bem bombástica e, mais uma vez, traz algo escuso do passado dessa figura que a gente insiste em perguntar onde está. Deixa eu me despedir aqui do Brau, perguntando cadê o Queiroz, Brau? Não me pergunte não venha. Cilada, pô, na saída. Ó, se o Brau não se arrisca, eu vou me arriscar. Se o Brau não se arrisca, eu vou me arriscar. Eu não sou vidente, mas você pode ter certeza que a direita não vai ter Queiroz livre. Deve estar no Rio das Pedras, talvez. Olha. Valeu, Brau. Falou, Ed. Obrigado, viu, pelas Abração. informações. Vitor Brau com a gente aqui, conversando no Morning Show, trazendo aí um pouco do conteúdo da entrevista do general Augusto Heleno, concedida com exclusividade ao Jornal da Manhã, ele que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ainda na política, a Justiça Federal em São Paulo condena filhos de Paulo Maluf por lavagem de dinheiro. As informações chegam com a nossa colega repórter Natasha Mazaro. Estamos aguardando aqui a reportagem, já chegou em vídeo pra gente, aqui estamos agilizando para colocar. Tem Conseguiu aí, Murilo? Vamos lá. Conseguiu. A Justiça Federal de São Paulo condenou 3 filhos do ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, pelo crime de lavagem de dinheiro. A pena imposta ao empresário Flávio Maluf é de 8 anos de prisão em regime fechado. As filhas Lígia Maluf Cury e Lina Maluf Alves da Silva foram condenadas a 4 anos de reclusão em regime semiaberto. A sentença foi assinada pela juíza Silva Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e todos podem recorrer em liberdade. O advogado dos acusados, José Roberto Batóquio, disse à reportagem da Jovem Pan que vai recorrer da sentença, que absolveu de 3 crimes e condenou por um único, lavagem de capitais. O processo foi instaurado em 2006, quando o Ministério Público Federal denunciou a família Maluf por realizar movimentações financeiras no exterior. O objetivo, segundo o órgão, seria ocultar recursos desviados em obras na gestão de Maluf, que foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. Paulo Maluf foi condenado em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que assumiu a capital paulista. O político chegou a ficar preso em regime fechado, mas em abril do ano passado, o ministro Dias Toffoli autorizou prisão domiciliar por causa do estado de saúde dele. Tá aí a Justiça Federal a reportagem da Natasha Mazaro pra gente aqui no Morning Show. E é muito explicativo, né? A presença do Paulo Maluf, né? A figura do político profissional, né? Sim. Que é empresário, né? Primordialmente empresário, mas que vive da política, né, para benefício muitas vezes próprio e ações escusas. E o que a gente vê até hoje, né, talvez muito mais na política, famílias que se apropriam de cargos públicos e fazem da política uma profissão. E daquele pensamento do rouba mais faz, Exato. né? Essa frase ficou célebre, né? Vamos girar o assunto?
Karaokê do Morning. Ah, Karaokê do Morning, sensacional, ainda mais esse clássico da música, grande Tim Maia. Paulinha, inverno já tá aí escancarado. Está aqui. Hoje. Então, abrindo as é portas. quando o inverno chegou, no caso, né? Porque hoje já tá. Quero saber como é que tá a nossa hashtag, quando o inverno chegou. Vamos conferir a primeira mensagem de Giovanni Belinato, que diz: hashtag quando o inverno chegou, a meta é dormir de conchinha. Ver um Netflix, mas troco tudo isso se alguém pagar os meus boletos. Eu também troco, gente, a paz pelos boletos. Luiz Gonzaga Filho, hashtag quando o inverno chegou, o meu mau humor diminui, porque odeio o calor. É aquela grande guerra de pessoas que curtem calor e outros que odeiam o calor. Ana Muniz botou uma foto aí de uma canequinha, uma foto invernal, digamos assim, hashtag quando o inverno chegou, vem aquela necessidade de aquecer corpo, alma e coração, Edgar. Fofa! Que fofa! E olha o Wanderson mandando uma foto do Tocantins pra explicar como é que acontece o inverno por lá. Hashtag quando o inverno chegou no Tocantins, o inverno é assim. Apenas inveja, quero ir pra essa barraca. Praia de Rio. Praia de Rio, maravilhosa. Uma delícia, Praia de Rio, uma delícia, meu. Olha que foto bacana aí, vinda de Tocantins pra gente aqui. Obrigado a todo mundo que tá interagindo com a gente nessa hashtag aqui do Morning Show, quando o inverno chegou. Agora, quem tá aí, hein, no nosso cast? Pois é, essa música aí é de quem, ô Edgar? É o Raul Gil esse. Ué? É o Raul? É, pô. Eu vou pôr aqui pra você falar mais entusiasmado. Vai. Tim Maia, pô. Você conhece, pô. Tim Maia, 11h20, horário de Brasília. Confere. Não aguentei. A parada do Orgulho LGBT 2019 será realizada nesse domingo em São Paulo. Fefito, como é que tá o esquenta para a parada? Eu já vejo um monte de matéria, bar pro antes, durante, depois. Concentração aqui, ali, acolá. A cidade está fervendo, minha gente, porque eu não sei se vocês sabem, depois do Carnaval do Rio, a parada LGBT é o evento que mais atrai turistas no país inteiro, ou seja, movimenta milhões e milhões para essa cidade. É importante, inclusive, destacar e elogiar o meu companheiro Edgar, que sim, usou as letras corretas, porque muita gente... Eu fico muito em dúvida ainda, confesso a você. E é muito normal ter essa dúvida, mas muita gente ainda chama a parada LGBT de parada gay. E por que não se usa parada gay para falar disso? Porque aí a gente apaga siglas que são muito importantes para o movimento, como as lésbicas, a gente tem que celebrar as mulheres, como os bissexuais, como a população trans, que aliás foi quem começou essa revolução inteira de identidade de gênero e luta por direitos civis. Por quê? Vamos lá pensar para uma aula de história rapidinho com o tio Fefito. Por que a parada LGBT acontece todo mês de junho? Porque o mês de junho é o mês da diversidade sexual. E aí eu vou te explicar. No dia 28 de junho, no final dos anos 60, a situação nos Estados Unidos era a seguinte: bares gays, para funcionar como bares gays, porque sim, eram bares frequentados basicamente por homens, ali no Village, em Nova York, eles só funcionavam mediante pagamento de taxas. Ou seja, a polícia chegava lá para ganhar um aquezinho por fora, como se diz. Nada era legal nessa época, e a polícia podia inclusive invadir esses bares e levar os gays, travestis, mulheres lésbicas também que estivessem porventura num desses bares para a delegacia apenas por serem quem são, ou serem achacados. Há inclusive casos no final dos anos 60 registrados e comprovados de gente que morreu nessas delegacias porque era gay, porque era vítima de preconceito. Um belo dia, no final dos anos 60, no dia 28 de junho, uma lésbica foi achacada durante uma noite em Stonewall, que é um bar que existe até hoje lá no Village. Ela foi levada com tanta violência pela polícia que todo mundo resolveu dizer no more, não mais. A gente não aguenta mais calado. E aí, gente, aquelas pessoas que eram chamadas de fairies ou sissies, basicamente o que o movimento chama hoje de bichas de pão com ovo, aquelas afeminadas e etc. Tô usando as expressões do movimento só pra você se contextualizar um pouco aí. Disseram, não, vamos pra cima. Então, muito graças às travestis, transexuais e gays
ditos afeminados, aqueles marginalizados que não conseguiam se disfarçar de héteros, digamos assim, partiram pra cima da polícia numa noite que virou uma grande revolta e inspirou vários produtos culturais. A gente tá vendo aí, inclusive, cenas de um dos filmes inspirados pela revolta de Stonewall. Há, inclusive, 2 documentários muito bons sobre o assunto chamado Before e After Stonewall. A gente celebra, então, todo mês de junho em reverência a Stonewall, a diversidade sexual. A polícia, inclusive, foi espantada e a situação mudou a partir disso, porque até então as organizações homofílicas, como se chamava, não confundir com hemofílicas, mas homofílicas, que era como se definia as instituições de apoio homossexual, pregavam que os gays tinham que andar sempre de terno e gravata e não precisavam alardear pra ninguém sua orientação sexual para conseguir viver em paz. E olha só que bom que a gente se rompeu com esse conceito e se orgulha de quem a gente é hoje. A parada LGBT vai ter um monte de eventos periféricos, tá rolando inclusive uma feira da diversidade na Praça da República, super legal, mas a parada vai contar com atrações como Isa, Glória Groove, maravilhosa, como ela mesma se grita o próprio nome. Vai ter a Mel, a Mel Gonçalves, a Candy Mel, Matheus Carrilho, Fernanda Lima e a Chaka Drag Queen vão abrir a parada LGBT. Vai ter Vanessa Jackson e vai ter Mel C, uma das Spice Girls e um dos trios da parada LGBT. São esperadas pelo menos 1 milhão de pessoas e é importante a gente lembrar que não é preciso ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. É preciso ter só bom senso. Que aí entra o simpatizante, né? Não é o Exatamente. Simpatizante à causa. A sigla era GLS, agora virou Fefito. LGBT, mas seja simpatizante, seja um aliado, melhor dizendo. Como é que tá, a relação entre esse evento que acontece anualmente e o poder público? Porque é um evento que a cidade, de alguma maneira, para ali, né? Tem a questão econômica, né? Muito aquecida por conta da presença de muitos turistas pela cidade. Tem a questão também da logística de bloqueio das vias para que a parada aconteça. Como é que tá a relação frente a essa questão, principalmente quando a gente tem aí o governo que ele é declaradamente contrário a isso. Diz que não, mas os seus atos não mostram o contrário. Né? Mostram bem o contrário, né, Como gente? é que é A gente isso? não é Alice Porque pra tem a acreditar no questão contrário. política que acaba... O ativismo, ele requer uma ação política em si, ele é intrínseco. A nossa existência política em si só, né? No momento que a gente sai do armário, a gente já muda a vida de todo mundo ao redor e tira a nossa família do armário junto, inclusive. E a vida dos nossos amigos também sai junto do armário com a gente. A relação com a Prefeitura de São Paulo tá super boa nesse sentido, porque o Bruno Covas, na coletiva da parada LGBT, já declarou que é obrigação do Estado, sim, cuidar das pessoas e da diversidade sexual. Há também várias empresas, então você aí que fica falando de Mortadela e Lei Rouanet, tem muito dinheiro privado, inclusive, colocado na parada LGBT a partir de várias empresas. Tem muitos trios elétricos patrocinados. Você tá falando, quem não vê pela sensibilidade, veja pela grana. Veja pela grana. É meio isso. Depois do Carnaval do Rio, é o evento que mais atrai turistas no Brasil inteiro, gente. Você está esperando o quê? E é familiar, tá? Esse tipo de cobertura exótica que fica mostrando só gente pelada e etc. E nada contra, porque o fervo também é luta. A gente se diverte protestando, mas tem muita família ali e tem muita gente lutando por um mundo melhor. Vamos celebrar os 50 anos de Stonewall. E a tua programação, Fefito? O que você vai fazer? Eu vou estar em um dos trios da parada LGBT, junto com a Carol Conká, a Mel Gonçalves, o Matheus Carrilho, o Jalu, o Dudu Bertolini. Vai ter uma galera super legal nesse trio. Eu vou estar lá. Já tinha combinado, mas é importante se lembrar que a Jovem Pan vai ter uma transmissão ao vivo da parada LGBT nesse domingo com a Lígia Mendes e eu vou deixar alguns vídeos gravados sobre ela. Vai ser da 1h às 5h, Edgar, nos canais aí da Jovem Pan no YouTube. Você pode procurar lá no Facebook da Jovem Pan, tem o link direitinho. E a gente vai usar a hashtag JP na parada LGBT. É isso, vamos ficando por aqui, o programa termina nessa semana, mas a gente volta segunda às 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, tá? Bom fim de semana. Beijo. Cuidem-se. Tchau. Tchau.